Pedro, o Vaguinha deixou a bomba, deixou a manchete e saiu do estúdio, né? Mas vamos lá, informação que estávamos apurando, eu, Rodrigo Oliveira e o Vaguinha nos auxiliou nesses últimos minutos, de que o goleiro Antony sentiu um desconforto no último treino do Internacional. O Antony não teria condições de jogar hoje contra o Santos, e aí a única opção seria o Cauã Jesus. No entanto, o Inter deve utilizar Rocher, essa informação. Rocher deve aparecer no time hoje contra o Santos. O Vaguinha tá aqui, se quiser atualizar com algo que tu... Não, mas como é que o Rocher vai jogar? Ele tá com a fratura solidificada? Ele tá treinando? Ele voltou a participar de treinamentos, primeiro aquele retreinamento, correndo ao redor do gramado. Já calçava luvas? Essa é a pergunta. Dá pra dizer o seguinte, se fosse um jogo temperatura normal, talvez o Rocher não fosse escalado. Mas ele estava treinando com bola, Felipe? Ele já estava fazendo trabalhos que goleiros fazem? Eu não tenho essa informação. No início de novembro... Vou pegar o último treino aberto que tu viu. Não, ele não estava presente. Não estava presente. Isso foi o quê? 2 semanas atrás? Uma semana no máximo? O que não seria maluco não estar presente, Vaguinha, porque a previsão de retorno dele é janeiro. No início de novembro. Então ele não estar treinando agora com luva, com lances normais de jogo... No início de novembro ele estava correndo ao redor do campo. Tava correndo, ele estava liberado para correr. Mas era assim, aquela atividade, corre, volta para academia, faz trabalho de fisioterapia. Ele não estava treinando com bola. Então, certamente foi acelerado o processo diante da ausência do Antony. Não, mas quando é que se soube da ausência do Antony? Agora. Hoje. Então se acelerou o processo hoje. Ontem. Ele botou luva e foi treinar hoje. Inclusive foi olhar as fotos que o Inter divulgou do treino, o Antony não aparece, o Rocher também não aparece. E o Inter divulga a lista dos jogadores relacionados, Felipe, sempre ao meio-dia, né? Por volta do meio-dia. E até agora não foi divulgada. Não divulgou a lista dos jogadores relacionados, e eu confirmei com uma fonte que eu posso dizer que é de extrema confiança minha, confirmei a informação do Antony, e ele confirma que Rocher vai começar o jogo como titular. Retrospecto, tá? A última vez que ele jogou foi no Grenal, dia 21 de setembro, no Beira-Rio. Depois disso, ele apresenta um edema no pé esquerdo, é afastado. O Inter aproveita o tempo que ele tá parado por conta desse edema no pé esquerdo e faz uma nova cirurgia na mão esquerda para retirada da placa, dos pinos. Então, ele passou por essa cirurgia, curou a lesão no pé, mas não atua desde 21 de setembro. E o Cauã Jesus não seria utilizado porque ele estaria no jogo mais importante do Inter no ano, estreando no profissional como titular. Ele já tem 22 anos. Ele só foi relacionado para um jogo de gauchão. Nunca jogou como profissional. Ele nunca jogou. Só time sub-20, time B, né? Copa FGF. Mas qualquer solução é uma solução complicada, né? Seja qual for. Hoje eu falei, eu acho que foi no almoço, eu disse, gente, o ano do Inter, ele tá longe de terminar. Embora a minha expectativa de terminar na sexta-feira, porque é aquele negócio da nuvem carregada em cima do estádio Beira-Rio, que insiste em não sair. A gente iria pro jogo hoje. Chamar o pai Danilo. A gente iria pro jogo hoje com o Antony, que é o terceiro goleiro do Inter, né? E que já teve momentos bons. Ele é o terceiro. Foi o goleiro campeão gaúcho, mas ele estava falhando demais. Aí ele se machuca e nós vamos com o Rocher, no jogo mais importante do ano, que ninguém sabe qual é a condição do Rocher. Ele vai para o sacrifício, e eu até aqui faço uma saudação ao Rocher, porque se não está treinando, a primeira coisa que ele vai botar é a cara dele a bater, né? Claro. Ele tá fora de forma, tá machucado, vai enfaixar a mão e vou lá defender o Inter. Isso aconteceu no jogo Inter e Juventude. No Beira-Rio. Isso aconteceu no Grenal da costela. E ele tomou 2 frangos, é verdade. Mas ele não tem medo, e eu acho que ele se coloca numa posição que é a dele, né? Não, peraí. Eu vou. Eu tenho tamanho. É comigo, eu tenho tamanho. O tamanho Inter dele. e Juventude, o jogo do Beira-Rio, aquele que o Valência entra, aquece de tênis, não calça a chuteira só na hora de entrar. O jogo que o Robert Renan errou pênalti, ele volta a jogar naquela partida. Contra o Juventude. Você sabe que o problema todo disso, né, Vaguinha, é o seguinte, é grande, e você saúda o profissionalismo, o destempero, o destemor, a coragem do Rocher, mas à medida em que ele entra em campo, ele passa a ser cobrado como se tivesse condição. Se o Inter chega, bata na madeira aí, se o Inter chega a tomar um gol perto de 1-0 do Santos numa falha do Rocher... mas eu acho que é diferente. É diferente de ele entrar em campo, por exemplo, no Grenal, ninguém fala nada, ele vai lá em faixa, ninguém fala nada. Ele toma os gols e aí o Inter divulga. Tem um grande erro nisso tudo aí. Se o menino é quarto reserva e o menino está relacionado, ele não jogou ainda, bota pra jogar. Eu tô com você, Guerrinha. Bota pra jogar. Eu tô com você. Ele não pode ser profissional do Internacional pra não jogar. É o seguinte, se ele é ruim,
Se ele não é bom Suspenso. goleiro, eles mandam embora. Guerrinha, Eu tô nessa levada eu aí. acionei a Valéria Poçamai, ela acompanhou o treino aberto de sábado, como repórter aqui da casa, da Gaúcha, e ela me disse o seguinte: o Rocher não participou desse treino aberto, o Antony participou só do aquecimento, depois foi pro vestiário, e os guris do Sub-20 e o Cauã Jesus é que ficaram todo o tempo participando do treinamento. Então o Antony, de fato, já devia estar sentindo esse desconforto. No treino de ontem ele não participa, e o Rocher, que não vinha participando, vai pro sacrifício. O Grenal que o Soares fez 2 gols, que foram falhas do goleiro do Inter, que estava com a costela quebrada, foram gols marcados pelo Soares que, eu diria, de bolas defensáveis. Um foi o lateral, né? Perna esquerda do João Pedro. E o outro foi o Soares, de falta. O João Pedro faz um de perna esquerda que passa por baixo dele. Tá, e o de falta... É longe e dá pra pegar. Perfeitamente defensável. Então, tu colocar um jogador lesionado em campo, eu tô fechado nessa, bota que tá bem. Bota, porque Vocês lembram não pode ser um cara profissional, Léo, que tá com 22 anos, tá com um contrato no Inter. Ele não tá lá pra ajudar a treinar. Maurício, É profissional. ele é profissional, ele vai ser profissional, e o processo, ele é quarto goleiro porque ele passa por processos. Se o Rocher não vai entrar com um tipóia, gente. Ele tem o mínimo de condição. Ele tem. Não vai entrar com uma tipóia. Eu não concordo. O Rocher, ele não é... O Rocher... O mínimo de condição é pouco, tem que botar o máximo de condição. Não, mas ele não pode, Guerrinha. O máximo de condição nenhum goleiro do Inter tem hoje. Não, muito tem menos um menino de 20 reserva, anos. Mas não, tá na 22 reserva. anos é um menino, né? Vem cá, Nunca nós queremos Gustavo Prado no time, que tem 22 anos, 19 anos. Ah, mas esse Por já que que jogou. o goleiro não é? Não. É completamente diferente, Guerrinha. O Gustavo Prado já jogou. Não. Tu tá botando um guri... Se ele tá no elenco, é porque ele pode ser aproveitado. Não, ele só está no jogo hoje, como banco do jogo hoje, porque o Inter perdeu em uma semana 2 goleiros. Sim, mas ele não é Isso é mais ou menos que nem o episódio aquele. Qual foi o gauchão que o Inter perdeu o goleiro também? Se não serve, manda pra casa. Não pode jogar ainda, vai embora. Vai vender rapadura na Praça da Alfândega. Não 2017, na final do gauchão, no jogo contra o Caxias, o Kehler defende pênalti, se machuca numa cena de bola, depois teve que jogar e o Danilo Fernandes voltou pra jogar com ainda não terminada a recuperação. Sim, o Inter até pede pra inscrever um goleiro. E aí a minha muda minha premissa para ir junto com o Garrinha aqui é o seguinte: fogueira era se hoje dissessem ao Cauã Jesus que ele vai jogar basquete, porque não é o esporte dele. O esporte dele é futebol. Ele tem 22 anos de idade e está no profissional do Internacional. Se ele não puder jogar uma partida dentro do Beira-Rio só porque ela é muito grave, então ele não pode estar no Internacional. É que, gente, a gente tá opinando aqui em cima de uma situação que a gente não sabe do Rocher. A gente não sabe qual é a situação do Rocher. Não, mas ele Não tá treinando, Vaguinho. Vaga sábado ele não estava no treino. Não, tudo bem. Aí vocês vão me perguntar, tu prefere o Rocher sem treinar ou o Cauã Jesus? Eu prefiro o Rocher sem treinar. Eu prefiro o Cauã Jesus. Eu prefiro o Cauã Jesus. Tudo bem. O Cauã Jesus, tá vendo aqui, tem 22 anos, fez 6 partidas, 1,92 m, jogou pela Copinha. Ele só foi relacionado pro time profissional no Gauchão, se não me falha a memória, uma vez. Mas não jogou, pode só jogar, não pode jogar. Tem que botar pra jogar o Rocher, pelo amor de Deus. O Rocher, jogador de Copa do Mundo. Ah, mas ele tá com a mão ruim, o pé tá torto. Mas ele entra e não sente. Esses caras têm atalho. Assim, pelo amor de Deus. Lembra do Jeromel, quando o Jeromel ficava um tempão sem jogar? Dizer que essa notícia ruim do Inter não é tão ruim assim. Porque o outro menino, o Antony, que foi queimado por esse treinador depois daquele jogo lá contra o... Foi queimado nada, César. Foi queimado. Por que foi queimado? Queimado, foi tirado da equipe. Sim, depois ele errou, de falhas. ele errou, falhou, tá jogando mal, sai do time. Só que, por exemplo, no jogo, mas já saiu. No jogo já lá contra o Mirassol, que esse menino foi queimado, que o Vaguinho acha que ele não foi, ali ele encerrou a carreira dele no Inter. Naquele jogo lá. O jogador de linha, quando ele erra, tem um processo de substituição dele mais direto e mais rápido. O goleiro tem todo um cuidado maior, porque se tu tira o goleiro por ter falhado e tu coloca o reserva e o reserva vai mal ou se machuca, como é o caso do Ivan, tu vai ter que recorrer àquele cara que tu descartaste. Então eu concordo com o César. O Antony foi queimado no Inter. O Antony passou por um processo muito parecido, embora ele seja muito melhor que o Daniel, mas muito parecido com o Daniel. Tá, mas é parecido o resumo. O resumo é, gente, o Rocher,
Ele tá mal, ele não tá fazendo uma boa temporada, o Vaguinha lembra muito, ele não jogou e tal, ele não... Não, e quando jogou mal. Mas é de outro padrão. Não sei, eu sei que ele é da seleção uruguaia, vai estar na Copa do Mundo, porque o talento dele, eu não vou discutir que eu não sou maluco. Eu fui o único maluco, aliás, que disse quando o Inter contratou o Rocher, que não era preciso, porque o Inter tinha um goleiro extraordinário, chamado John, que foi campeão de Brasil e de Libertadores, depois o louco sou eu. Então vamos lá, bota aquela manguinha pra trás pra mim. O goleiro de 22 anos, que tá no profissional, ele só estaria sendo queimado hoje se fosse jogar peteca. Futebol é o esporte dele. Ou basquete, né? Ou basquete. Rocher, os números do Rocher na temporada são 15 jogos pelo Inter, 3 pela seleção uruguaia. Ele fica afastado durante o gauchão, ainda se recuperando da questão da fratura da costela. Não jogou nenhuma partida no gauchão. Nenhuma partida do gauchão. Ele volta no jogo contra o Flamengo no Maracanã, que é a estreia do Campeonato Brasileiro, a abertura do Campeonato Brasileiro. Sofre a fratura na mão esquerda. É afastado, porque tem que passar por cirurgia, volta... E aí faz essa sequência de jogos. Esse jogo aí do Rio de Janeiro, o primeiro tempo do Rocher, espetacular. Espetacular. A defesa que faz a lesão dele, justiça se faça, é ele botando a mão, protegendo a bola, e o Michael quebra sem querer a mão, o osso da mão dele, porque ele protege a mão do Rocher, Guerra, vai entre a bola e o pé do Michael. Ninguém tem dúvida que o Rocher é muito mais goleiro que o Cauã. Só que fisicamente preparado para o jogo hoje, quem tá não é o Rocher. O Rocher não tá nem treinando. Esse é o problema. Tu vai pegar um cara que está em casa de férias e vai dizer para ele, olha, agora tu fecha o escritório, é com tudo contigo. O cara vai demorar a fechar. Mas eu tenho aqui um estagiário que conhece tudo. Bota o estagiário para fechar, então. Se ele não treinou sábado, se ele não treinou sábado, que é a amostragem mais recente que a Valéria trouxe com o Felipe. O Rocher jogou o Grenal dia 21 de setembro. Sim, tem a lesão da mão. Ele não joga o gauchão para aquele negócio da tendinose, né? Ainda teve uma tendinose. Aí ele não joga o gauchão. O Antônio é o goleiro do gauchão. Ele volta no Brasileirão, tem a mão no lance que o Maurício lembrou do Michael. E ele volta a jogar, ele joga o Grenal, e aí ele tem um edema ósseo no pé esquerdo. Exato. Sofrido em treinamento. Aí ele trata o pé e já aproveita para fazer uma cirurgia de mão. Portanto, Diogo, ele está recuperando 2 lesões. Uma cirurgia, que é corretiva, mas ele passou por uma intervenção invasiva, e a outra a lesão do pé. E volta antes do tempo, porque todos nós, a nossa reportagem sempre disse, desde a lesão dele, que a previsão da volta dele era janeiro do ano que vem. Saíram os relacionados do Inter. Em novembro. Saíram os relacionados do Inter... E o Inter divulga Sérgio Rocher recuperado de trauma no pé esquerdo e cicatrização completa na mão esquerda. Está entre os relacionados. A lista de relacionados do Inter, geralmente, eu fui buscar... o outro não... Não, com o Jesus é branco. O Antony. O Antony está entre os relacionados. Está entre os relacionados. Mas, Pedro, eu fui procurar os últimos 2 jogos do Inter em casa, Diogo. São contra a Bahia e contra Atlético Mineiro. O Inter divulgava os relacionados ao meio-dia. São, que horas? 2h16. Nós trouxemos a informação às 2 horas. Eu não sei se o Inter divulgaria os relacionados. E eu vou me dar a liberdade de pensar... Atenção. Cauã Jesus entorce com lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo, fora da temporada. O Inter não tem goleiro, gente. Não tem goleiro. O Ivan, confirmado. Vai Rocher titular e Antony no banco. E aí é outro problema. Se o rapaz não tem condições, tá machucado, aí é diferente. Ivan fora da temporada, Cauã Jesus fora da temporada, Antony com desconforto. Quem é o Diego Esser? Vai acabar jogando o Alan Patrick. Não, tem o Diego Esser. Diego Esser, que é das categorias de base. Tem o Diego, que é o goleiro do Sub-20, né? Isso, subiram 2 goleiros. Vaguinha, tu nunca jogasse no gol, velho. Eles vão tentar, Maurício. Bota o Vaguinha continua lá. com as luvas, Sabe eles vão te pegar aqui. Me deixa fabuloso. É que tu vai comentar o jogo, né, Maurício? Vou, tô na escala. O Diego tem 20 anos. Não, mas não vai, sério, não vai de calção, Maurício. Supostamente eu sou melhor comentarista do que... Não, eu sei, Maurício, mas... O Bruno Flores tá no jogo? Se tiver Nós não negociamos o Bruno Flores, nosso goleiro, eu não libero o nosso goleiro. Então o Inter tá fazendo o Bruno é muito bom goleiro, Léo. Entre um goleiro que é de qualidade superior, que vai estar na Copa do Mundo, que não treinou sábado de luva, não esteve no treino, entre ele e o Antony, que relatou uma dor muscular, entre um e outro, joga o Rocher e o Antony fica no banco. Isso. É isso que o Inter decidiu estrategicamente. Mas do ponto de vista de estratégia, é aquela história, tu não tem o que fazer. Tu não você chama de narrativa? A narrativa é tu botar os dois na sala e dizer o seguinte, qual dos dois vai jogar? Mas o Rocher não é a primeira vez que acontece dele sair do DM e jogar.
O Rocher tem casca e personalidade para assumir nesse momento que é o jogo do ano do Inter, de voltar no jogo do ano. Vai estar nervoso. Não, isso não, com ele não tem. Não, nervoso não. Com ele não tem. E o Inter não colocaria um jogador com limitações físicas no gol. Mas como é que ele não treina sábado? Tu não tem nenhum, Léo. Sábado ele não treinou de luva. O treino aberto, ele não treinou de luva. O relato da Valéria é claro. Ele não treina de luva. Sábado é anteontem. Por falar em Valéria, ela em seguida, que vocês deixarem, tá? Ela vai dar as informações do Santos. Tá lá no hotel do Santos. Ela tá lá? Tá lá. Né, Valéria? Mas o Neymar não foi, Valéria. Não, o Neymar não foi. Não, o Neymar não tá nem relacionado. O Neymar não foi conhecer a Valéria Poçamai. O Neymar não sabe nada da vida, Valéria. A Valéria já conhece o Neymar. Não exatamente, né? Fala, Valéria. Valéria! Bom, Pedro, o Neymar é realmente a principal... Vai embora, tem delay, pode ir. Vamos lá, então. O Neymar é a principal ausência aqui na delegação do Santos, que está em Porto Alegre desde ontem à tarde. O Santos, inclusive, teve uma mudança na sua programação de última hora e fez o último treinamento em Eldorado do Sul, no CT da base do Grêmio. Mas o Neymar é a principal ausência. A definição da comissão técnica foi por preservar o jogador, já que o Santos também terá, nessa luta contra o rebaixamento, um jogo importante contra o Sport na sexta-feira na Vila Belmiro. Por conta de dores no joelho esquerdo, o Neymar está fora. E com isso, cresce a possibilidade que o Roleiser seja a grande atração nesse time do Santos para o jogo de hoje à noite contra o Internacional. E essa ausência do Neymar também, Pedro, traz um ambiente de certa tranquilidade aqui na concentração do Santos, na zona norte de Porto Alegre. O hotel, inclusive, normalmente serve de concentração para o Grêmio, então o Santos está hospedado por aqui. Isso é o que está acontecendo com o Santos, né? Valéria, tu tá com um certo delay, então tu fica à vontade aí, diz tudo agora que tem que dizer, tá? Não, teve o corte agora. Caiu? Caiu a ligação. O que o Santos vai fazer? Chutar no gol, né, Pedro? De qualquer distância. Vai testar um goleiro, ou um que estaria com desconforto muscular e com limitação de movimento, ou um que no sábado não treinou de luva. Mas isso no começo, né? Se chuta uma, duas vezes, tá tudo certo, né? Aí muda o jogo ficou mais tenso que eu concordo com o Léo num aspecto, assim, esses caras muito experientes, eu lembro sempre do Jeromel. O Jeromel às vezes passava 1-2 meses sem jogar. E aí ele entrava assim, sem ritmo, sem entrar no segundo tempo, nada disso, e dava conta do recado porque tem atalhos. Goleiro é uma posição completamente diferente das outras, né? Mas o que o Inter está dizendo aqui, talvez seja só um discurso oficial, obviamente, né, Maurício? É que ele está com a lesão cicatrizada da fratura e está tudo certo com o tornozelo. É isso que o Inter está dizendo. Bom, nem poderia ser diferente, né? Senão aí mesmo não poderia. Olha aqui, chegou a hora de fazer acontecer. Participe do vestibular Facate, 30 de novembro, inscrições até 28 de novembro em facate.br. A Facate é educação de qualidade, compromisso com a comunidade, tá? Casa Maia, fui conhecer a Casa Maia lá em Xangri-Lá, olha que coisa maravilhosa. Construções ágeis, sustentáveis e inteligentes. E aquilo que tu tinha dito aqui, Leonardo, de que a temperatura permanece no verão e no inverno, sem aquelas coisas assim que deixa a gente suando. E o verão é quente, né? Mesmo na praia o verão é quente. Então vou te contar. Beleza. Isolamento térmico. E é feito com, olha só, garrafa PET. Eles reciclam a garrafa PET. Lud PET se chama. Espetacular. A galera tá de volta, Pedro. Então, o pessoal que comprou terreno lá na praia, lá nos condomínios, já pode dar uma chegadinha na Casa Maia, na Rua dos Índios. Ali foi lá, não tinha índio nenhum, mas a Rua é dos Índios, tá? Bom, Valéria, conta aí. Vamos lá, Pedro. Então, reforçando algumas informações. Neymar fora, e o jogador que apresentou dores no joelho esquerdo, está sendo preparado para o jogo de sexta-feira na Vila Belmiro, quando o Santos vai receber o Sport. Então o Neymar está fora. Além dele, o Santos hoje não tem o Zé Ivaldo, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então tem uma alteração na defesa. O Luan Pérez vai formar a dupla de zaga com o Adonis. E para o lugar do Neymar, cresce a chance do Roleiser. Ele que em determinado momento da temporada já foi titular desse time do Santos, mas nas últimas 4 partidas ele ficou no banco de reservas e quem sabe até, numa visão mais otimista também, tem a opção do Guilherme, ex-Grêmio, então há essa disputa. Uma provável formação do Santos para este jogo tem o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez e Souza, o William Arão, o João Schmidt e Zé Rafael, Roleiser, Barreal e também o Lautaro Dias.
Ainda sobre o Santos, Pedro, o Santos não vence no estádio Beira-Rio, o Inter jogando na condição de visitante há 17 anos. A última vitória foi no Brasileirão de 2008, na vitória por 1-0, gol marcado ainda pelo Maicon Leite, e agora tenta justamente quebrar esse tabu. E no último encontro entre os clubes no Beira-Rio, a gente vai lembrar aqui, aquela goleada expressiva que o Inter teve sobre o Santos, placar de 7-1 no estádio Beira-Rio. Então é uma situação complicada. O Santos, depois do resultado de ontem, do Vitória por 3-1 sobre o Sport, lá na Ilha do Retiro, o Santos está nesse momento no Z4, é o 17º colocado, tem 37 pontos, e olha, tem uma sequência importante também até o final do Campeonato Brasileiro, buscando a permanência na Série A. Vai ter o Sport em casa, vai encarar o Juventude, então o Santos vai voltar ao Rio Grande do Sul para encarar o Juventude em Caxias, e na última rodada terá o Cruzeiro. Então é um ambiente de pressão que vive o Santos, apesar da tranquilidade aqui no hotel onde a delegação está hospedada, na zona norte de Porto Alegre, longe dos holofotes, até porque não conta com a presença do Neymar, a sua principal figura do elenco, que foi preservado para esta partida. Pedro. Muito bem, são informações do Santos trazidas pela Valéria Possamay. Sobre estratégia de jogo, nós ontem no bate-bola discutimos muito se o Santos, que precisa da vitória mais do que o Inter, porque está 3 pontos atrás. Mas no raciocínio do Santos pode estar cabendo uma segunda alternativa, que é a seguinte: se o Santos empata com o Inter aqui e mantém 3 pontos atrás do Internacional, ele vai jogar contra o Sport Recife na Vila, enquanto o Inter enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. A lógica é o Santos ganhar do Sport. E o resultado de Inter e Vasco é absolutamente indefinido. Se o Inter chega a perder para o Vasco e o Santos ganhar do Sport, faltando 2 rodadas, o Santos e o Inter terão a mesma quantidade de pontos e o mesmo número de vitórias. O Inter ainda jogará uma segunda partida fora. E aqui, contra o São Paulo. Aqui é que tem, Diogo, o que o Santos talvez relativize no jogo de hoje. Das 3 partidas que restarão depois de hoje, o Santos joga 2 em casa, e a que joga fora é contra o Juventude, talvez rebaixado matematicamente. E o Inter, das 3 que joga, 2 são fora de casa. É um problema. E tu escala o time aí, Felipe? Vamos lá, agora com essa novidade, né? Rocher no gol, Aguirre assume a titularidade de lateral direita, Mercado, Vitão e Bernabei, fechando a defesa. Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodrigues, pelo que eu vi, Pedro, é uma ideia de ter um jogador pelo lado do campo, lado esquerdo, para ajudar na construção das jogadas e principalmente cobrir subidas do Bernabei. O Bernabei vai subir ao ataque, o Alan Rodrigues fica como seu cão de guarda. Onde em algum momento talvez jogue Robinho Júnior sobre o Bernabei. Robinho Júnior, né? Alan Patrick, Vitinho e Borré. Esse é o time do Inter para enfrentar o Santos hoje, 9 horas da noite. Tu tem certeza que joga o Borré ou tu tá chutando aqui? Não, é Borré. Informação Borré. Sim, mas o Ricardo Matias fez o gol da vitória. É que jogue agora, titular. Eu não estou entendendo a sua lógica. Esses guris saem do Júnior e resolvem fazer gol, cara. É um troço impressionante. Pra que isso?